aula de hoje eu vou passar uma dica de mestre para você que toca violão de nylon, violão folk, né, violão de aço, corda de aço e guitarra. Muitas das vezes é necessário que esses três instrumentos toquem juntos, só que o som fica embolado às vezes. Por que fica embolado? Então eu vou dar uma dica aqui para esse som ficar limpinho, show de bola, e você conseguir tocar com qualquer instrumentista a partir de hoje, tá? Assista até o finalzinho, vale a pena, porque a aula realmente hoje está show de bola. Olá, músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi. Bem-vindos a mais uma aula do meu canal QI Musical. Não deixe de curtir esse vídeo, essa aula, dando um joinha, um like lá embaixo. Ative o sininho também para você não ficar de fora de nenhum vídeo novo. E compartilhe com seu amigo essa aula que está precisando estudar essa matéria. E claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Então, como eu disse lá no início, quando eu for tocar violão de nylon, eu tenho que tocar de uma maneira. Quando eu for tocar violão de aço, folk, é de uma outra maneira. E guitarra também é uma outra maneira. Cada instrumento ele tem a sua maneira própria, né, a sua característica de ser tocada. E muita gente acaba tocando guitarra como se estivesse tocando violão, ou como se estivesse tocando violão, como se estivesse tocando guitarra. Então, na verdade, isso embola o som. E quando tem dois instrumentos de cordas harmônicas, por exemplo, violão, ou de nylon ou de aço, pode ser, e guitarra junto, e os dois estão fazendo a mesma coisa na música. Isso atrapalha, o som fica cheio, pesado, porque cada um, como eu disse no início, tem sua característica. Até mesmo se for tocar um violão de nylon junto com o violão de aço, são dois timbres diferentes, duas maneiras diferentes de serem tocadas, tá bom? Então, por isso que embola o som muitas das vezes. Então hoje eu vou passar umas dicas aqui, macetes, para vocês conseguirem tocar juntos agora. Violão junto com guitarra, violão de nylon junto com o violão folk. Vai dar certo agora que você vai pegar esse macete aqui, essa dica de mestre, tá bom? Uma das dicas é vocês trabalharem com acordes em regiões diferentes. Muita gente, e a grande maioria, aprende a fazer acorde na sexta e na quinta corda, certo? Mas esquecem que tem a quarta corda também, que pode ser feito e ajuda muito para o guitarrista, para o violão folk principalmente. Enquanto o violão de nylon está fazendo aqui em cima, por exemplo, ó, Ré com sétima maior, Sol com sétima maior e Lá com sétima, né? Primeiro grau, quarto grau, quinto grau do campo harmônico. Aí o violão de nylon está fazendo isso. Aí tem um violão folk junto. Aí ele vai fazer a mesma coisa. Vai ficar embolado o som. Então, essa quarta corda é uma dica aí, show de bola, para você já começar a ficar diferenciado do outro instrumento. Por exemplo, enquanto o nylon faz isso, você pode fazer muito bem na quarta corda. Marconi, mas eu não sei utilizar os acordes, não sei fazer os acordes da quarta corda. Mas hoje eu vou ensinar para vocês todos os acordes do campo harmônico, maiores e menores, e com sétimas maiores, com sétima e menor com sétima também, incluindo as sétimas do campo harmônico maior. Então, por exemplo, você já conhece o Ré. O acorde maior ele pode ser feito no primeiro e quarto grau. Então, ó, maior. E eu tenho outro desenho aqui também que nós vamos utilizar, que é muito legal, você vai entender, vai ficar show de bola depois, ó. Ré com sétima maior, que fácil. Só colocar o dedo assim, ó, numa meia pestana. E eu tenho também dos maiores, eu tenho Ré com sétima. Ele é utilizado no quinto grau do campo harmônico. Então, dos maiores eu tenho maior, certo? Maior com sétima maior e Ré com sétima aqui. É só o desenho, só a forma, tá bom? Depois vamos utilizar como fosse o sistema Caged aqui.
vamos andar e vamos achar todos os acordes, tá bom? Então vamos lá. Dos menores, eu tenho Ré menor e tenho Ré menor com sétima, ó. Então, com esses desenhos, a gente já consegue trabalhar em todas as cordas aqui, todas as casas e melhorar. Enquanto o violão está fazendo aqui, como eu falei, eu estou fazendo Ré aqui, ó. Isso aqui é um Ré com sétima maior. Aí a guitarra ou o violão folk vai fazer aqui. E enquanto o violão está fazendo Sol com sétima maior aqui, você estará fazendo esse Ré com sétima maior aqui em Sol. Mas como eu acho Sol? Ó, Ré solto, eu tenho Mi, eu tenho Fá, eu tenho Sol. A cabeça. Então, vou pegar esse desenho aqui, ó, e vou aqui na sétima casa e vou colocar o dedo aqui no Sol. É como se fosse o sistema do Caged, só que eu colocando as sétimas, ó. Achei o Sol com sétima maior. Depois eu quero fazer esse Lá com sétima aqui na quarta corda. Então o desenho do Ré com sétima né, aqui, então a mesma coisa. Eu vou lá no Lá, ó, aqui na nona casa, só que eu vou colocar o dedo aqui na sétima casa aqui, que é onde eu encontro o Lá, ó. E já acho um Lá com sétima. Então o que eu quero dizer com isso? Você vai fazer violão folk aqui, ou guitarra, e o violão dinário trabalhar em cima. Com isso não vai embolar, vai ficar show de bola. Por exemplo, ó, vou fazer aqui, ó. 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 Que legal demais. Vou pegar até a palheta aqui, ó, como se fosse uma guitarra, ó. Tem uma ideia? Enquanto o violão estava fazendo aqui. Olha a diferença, ó. Violão folk. Olha, ele abre mais, fica mais agudo. Com certeza não vai mais embolar e você vai conseguir tocar junto com o violão dinário ou guitarra junto com o violão, tanto faz. O importante é cada instrumento harmônico de corda fazer em regiões diferentes. E essa quarta corda é uma opção excelente para a gente melhorar isso. Uma outra dica é que você trabalhar de uma forma diferente em matéria de ritmo. O ritmo ele tem que ser o mesmo. Por exemplo, é samba. É bossa nova. É balada. Porém, a forma de tocar é diferente. Então, se o violão dinário, por exemplo, está fazendo dedilhado, assim, ó. Ó. Você não vai fazer igual. Você vai fazer com violão folk ou com a guitarra já mais ritmicamente, né? O violão dedilhou, você vai fazer mais ritmo. Por exemplo, ó. Só isso, simples, e dá outra cara para a música, né? Pessoal, rapidinho aqui na aula. Você que está precisando estudar harmonia, mas tem dificuldade de entender essa matéria, mas precisa desenvolver nesta matéria, ficar fera na harmonia, eu preparei um curso com 36 aulas em vídeo, tá? Material em PDF, bônus de estudo de improvisação, uma didática inovadora. Eu dou exemplos práticos em todas as aulas com violão. Você realmente vai gostar e vai aprender de verdade todo o processo harmônico, desde o início até o final, tá bom? Essas 36 aulas com certeza vão te ajudar. Eu vou colocar o link no meu canal, no meu site, na descrição desse vídeo, tá bom? E eu também tenho um e-book. Se você quer estudar só o campo harmônico, eu também tenho um e-book muito legal, completo, onde você vai entender todo o processo do campo harmônico, como chega nos acordes, muito legal. Eu vou colocar também na descrição aqui também o direcionamento. Dá uma olhadinha nas páginas lá que você vai gostar, tá bom?
tanto o e-book quanto o curso, vocês vão estudar na plataforma Hotmart, tá bom? Uma plataforma segura, vale a pena, o curso é vitalício, o e-book também, tá joia? O e-book, depois de um certo tempo lá, você consegue até baixar tudo se você quiser, tá bom? Dá uma olhadinha lá que vale a pena, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos voltar para a aula, que a aula realmente hoje está show de bola. Voltando aqui para a aula, nessa última dica, você vai utilizar agora, partindo da quarta corda também, os acordes menores com sétimas, porque ajuda bastante, valoriza o seu arranjo e, claro, né, facilita para você tocar junto com outro instrumento, como eu falei lá no início. Então, por exemplo, o violão de Nalho está fazendo Lá com sétima maior aqui na quinta casa. Depois ele foi lá para a nona casa, ele fez o sexto grau de Lá, que é o Fá sustenido menor com sétima, usando essa cadência aqui. Depois ele fez o segundo grau, Si menor com sétima, aqui na sétima casa, e permaneceu na sétima casa e fez o dominante aqui, que é o Mi com sétima, certo? Ele fez o primeiro grau, ele fez sexto grau menor, segundo grau menor com sétima e quinto grau com sétima. Só que você tocando violão folk, você não vai fazer igual, vai fazer diferente com aquela dica que eu passei. Então, por exemplo, como ficaria o violão de Nalho? Ó. Você, malandramente, vai utilizar essa dica que eu passei, não vai utilizar assim. Você é guitarrista, estou tocando violão folk ou guitarra, então vai fazer diferente. Eu vou lá achar esse acorde com sétima maior aqui na quarta corda. Tem o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e vou botar o dedo aqui para poder achar a cabeça da nota. Então achei, depois eu vou usar o desenho menor, que é o Fá sustenido menor com sétima na quarta corda. Eu tenho o Ré, eu tenho o Mi, eu tenho o Fá sustenido aqui, a cabeça aqui, ó, o desenho é esse aqui, ó. Olha que legal. Depois eu vou usar o Si menor aqui na quinta corda mesmo, com sétima. E abaixo do segundo grau aqui, eu tenho um dominante, ó, Mi com sétima, ó. E eu fecho depois no Lá aqui, ou aqui, para ficar diferente. Então ficaria assim, né, ó. 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 Viu? Terminei aqui, eu poderia terminar aqui. Olha que legal. São dicas fáceis, mas dá para estudar com calma. Então, utilizando essas dicas aí da maneira de tocar o ritmo e utilizando a quarta corda. Estude com calma que vai dar certo, tá bom? Tenho certeza, pegue com calma cada detalhe e aplique nas músicas aí e você vai começar a ficar diferenciado, tocando melhor na sua banda aí, no seu grupo. Tá bom? Não esqueça de curtir o canal lá embaixo, tá bom, gente? Dando um joinha, um like. Não esqueça também de ativar o sininho, para você não ficar fora de nenhum vídeo novo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? E também compartilhe com seu amigo esse vídeo que está precisando estudar essa matéria, tá bom? Gente, um forte abraço a todos aí, que Deus abençoe e até a próxima aula.